você falar da inovação, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que a gente tem que inovar na nossa maneira de fomentar a inovação. É um desafio constante para todos e para cada um de nós. E dizer, Lucas, que eu acho que poucas vezes na vida... Obrigado. Poucas vezes na vida eu tive a oportunidade de estar praticando o ensinamento bíblico de diz-me com quem andas, que te direi quem és. Então, a alegria estar aqui nesse painel com quem está aqui com a gente, toda a plateia que está aqui com a gente fisicamente e todo mundo que está com a gente online. Mas eu queria também aproveitar e fazer uma reflexão, Lucas, quando você fala dessa questão, a gente tem um tema profissionais da nova economia. E a nova economia a gente pode ter esse olhar mais setorial, esse olhar mais específico, ou a gente pode também olhar aqui para cima e ver qual é a grande luta que está acontecendo no mundo. O professor Walsh vem de um país, né, que tem um PIB de 20 trilhões de dólares, de uma economia em torno de 90 trilhões de dólares, que é a nossa economia mundial, e que a gente hoje vive aqui em cima uma grande luta, no meu humilde entender, entre um mundo americano, que a China ainda vive nele, para ao longo dessa década se transformar num mundo que provavelmente vai chegar ao final, um mundo chinês, aonde os Estados Unidos vai passar a viver nele. E, obviamente, uma economia como a economia chinesa, que, inclusive, segundo o próprio DOC, o Departamento de Comércio americano, diz que no ano 2030 a Índia vai ser a terceira maior economia do mundo. Então, a gente vai ver isso aqui em cima. Ó. Aqui em cima isso vai acontecer agora, nesta década. E aí a gente tem, acima de tudo, as pessoas, né, que são os grandes atores e agentes de mudança nesse contexto todo. O Einstein ele já dizia para a gente, nos ensinava, dentre várias outras coisas, que quando a gente aceita os nossos limites, a gente consegue superá-los. Né? And we accept our limits, we can go beyond them, professor. But first we have to accept them. Primeiro a gente tem que aceitar. Então primeiro a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que conhecer como é que nós somos o agente nesse processo. E dentro desse contexto é fundamental a gente diminuir uma coisa que às vezes a gente faz naturalmente, que a gente tem mania de querer terceirizar nos outros aquilo que a gente gostaria de ser. Então a gente puxar nós todos, e aí o ponto de vista do profissional e todo mundo que está nos escutando aí agora nesse momento, os novos profissionais, nós sermos nós o encarnar dos profissionais que a gente efetivamente quer ver. Seja no ambiente político, no empreendedorismo político, seja no empreendedorismo social, seja no empreendedorismo efetivamente no segundo setor, que é a iniciativa privada. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente poder entender. E o foco, Lucas, devolvo para você para não extrapolar meu tempo, depois a gente volta mais. E o foco na entrega, o foco no resultado. O profissional da nova economia, no meu humilde entender, tem que deixar muito claro quais são os princípios, os valores dos quais ele não abre mão, e a partir daqueles valores e princípios que são imutáveis, ele terceirizar todo o restante para ele poder entregar, gerar riqueza, gerar melhoria da qualidade de vida das pessoas. Depois a gente elabora um pouco mais. Obrigado pela atenção e pelo microfone. Lucas, provocação maravilhosa que você coloca. Eu tinha algumas coisas para falar sobre a nova economia, mas você perguntou de projeto de Brasil. E eu acho que esse talvez seja a pauta mais importante que a gente tivesse para discutir, e ela passa necessariamente por um aperfeiçoamento no ambiente político, na minha humilde opinião. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu escrevi um livro, que eu, quando voltei, publiquei aqui no Brasil, chamado Muda Brasil. E eu me atrevi a fazer um projeto de 20 anos, ou propor uma ideia simples de 20 anos para o Brasil. E ela começava que a gente pudesse identificar quais são realmente os nossos grandes interesses nacionais, quais são o que eu chamei das nossas metas universalmente compartilhadas. O que é que todo mundo concorda que a gente deve fazer? A gente aloca num grupo. Quais são as metas específicas de grupo? Não, algumas pessoas pensam de uma maneira que a gente deve caminhar nessas políticas públicas, outras pensam que não. A gente aloca tudo no local. Outros são as políticas proibidas, o que é que todo mundo entende que não deve de jeito nenhum ser perseguido. Beleza. E aí, ao longo de 20 anos, você vai com novas ideias, que elas vão surgir. Cada vez que elas surjam, você vai alocando em políticas proibidas, ou metas especificamente do grupo, ou metas universalmente compartilhadas. Mas a gente tem que ter... Obrigado, Peralta. O Peralta, vou dizer uma coisa, não é todo dia que você tem o presidente da Airbus lhe orientando a como usar o microfone sem falhar, viu? Bom, mas a gente tem necessariamente de ter uma política de longo prazo. Não interessa qual é a área que a gente está falando, pode ser a área da educação, nova economia,
pode ser ciência e tecnologia, o Luquez já foi secretário estadual de ciência e tecnologia, pode ser qualquer área, mas se a gente ficar interrompendo a cada ciclo eleitoral e desfazendo o que foi feito no anterior, vamos embora, esquece que a gente não vai ter futuro mesmo não. A gente não consegue, nós só estamos distantes 46 anos de fundação dos Estados Unidos, 1776 a 1822, mas lá foi fundada uma nação com o intuito de ser uma grande nação. A gente sabe que as nossas origens não são as mesmas americanas, né? E eles chegaram onde chegaram e a gente está onde está. E a China, que o Luquez aqui falou muito bem, no final da década de 70 a gente tinha o mesmo PIB da China, só que a gente tinha 100 milhões de habitantes e a China tinha 1 bilhão, ou seja, a gente tinha 10 vezes o PIB per capita chinês. Então, para encerrar, vamos, por favor, todos nós tentarmos difundir consciências de que a gente tem que exercer uma coisa, que é o poder do planejamento de longo prazo. A gente ter consistências nas nossas políticas e parar com essa história de quem entrar, desfazer tudo o que aconteceu anteriormente e assim sucessivamente. Obrigado.